Olá, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Esse que vos fala é o teu servo em Cristo, teu amigo, companheiro, pastor Marcelo Nascimento, aqui de Vitória, Espírito Santo. Meus irmãos, eu quero hoje decorrer um assunto muito importante dentro daquilo que chamamos do século 21 e muito também deturbado pelos apologetas bíblicos e teólogos do nosso século, uns querendo provar uma coisa, outros querendo provar outras, e muitas das vezes nos esquecemos de sermos fiéis ao Senhor e olharmos apenas para o que a Bíblia Sagrada está descrito e crer naquilo que está escrito só e mais nada. Então eu quero falar sobre dízimo. A gente que pastoreia, a gente que trabalha com pessoas, falar de dinheiro inclusive mexe com as pessoas, porque a gente está falando de condição financeira. Quando a gente mexe no bolso das pessoas, a gente é muito taxado, né? Ainda mais essa nomenclatura chamada pastor é muito distorcido no século 21, porque todo pastor é ladrão. Não vou entregar meu dízimo que o pastor é isso, que o pastor é aquilo. As pessoas, elas inventam inúmeras desculpas para ser infiéis nos templos e nas igrejas e dentro do corpo de Cristo. E eu dou graças a Deus que tem muitos fiéis, muitas pessoas fiéis que contribuem com amor, e Deus assim abençoa de forma especial. Eu quero pegar um texto para começar em Salmo 101, versículo de número 6. Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que possam habitar comigo. Aquele que andar pelo caminho da integridade, ou seja, aquele que é íntegro, este estará ao meu serviço. Muito profundo esse texto, e quando nós adentramos dentro deste texto, eu quero ler também Isaías capítulo 55, versículo 2, que está escrito: porque gasta dinheiro naquilo que não é pão. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso lucro naquilo que não satisfaz. Em contrapartida, eu quero pegar Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 6, e o versículo de número 11, que eu já separei aqui para facilitar. Na oração do Pai Nosso, Jesus, no versículo 11, em Mateus 6, ele está dizendo: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Se nós, contrapartida, a gente tratarmos de pão, você sabe que pão é alimento que se faz com trigo. Pão é alimento que faz com trigo. E trigo na Bíblia é simbologia de prosperidade. Prosperidade, por sua vez, significa no dicionário avançar, né? Avançar. E para mim avançar, eu preciso de duas pernas.
Eu posso chamar as duas pernas de dízimo e a segunda perna eu posso chamar de oferta. Vou repetir. A primeira perna eu posso chamar de dízimo e a segunda perna eu posso chamar de oferta. Porque no mundo de Deus, no mundo bíblico, há bênçãos extraordinárias da parte de Deus concernente o dízimo e concernente a oferta. Nós pegarmos aí em contrapartida, nós precisamos entender primeiro o que é dízimo. O que é dízimo? O que é dízimo? Dízimo, o dízimo, presta atenção no que eu vou dizer. Dízimo, o dízimo, é uma expressão de gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus me dá. A palavra dízimo é uma expressão de gratidão de tudo aquilo que Deus me dá. O que é oferta? Oferta é uma expressão a Deus por tudo aquilo que Ele vai me dar, ou por tudo aquilo que Ele me dará. Me dará é um ato de adoração e fé. Um ato de adoração e fé. Então, o que é dízimo? Dízimo, todo mundo sabe que dízimo é 10%. Dízimo é fidelidade, dízimo é fé, dízimo é culto, dízimo é santo, dízimo é sagrado, dízimo é gratidão e dízimo é obediência. Vou repetir. Dízimo é fidelidade, dízimo é fé, dízimo é culto, dízimo é santo, dízimo é sagrado, dízimo é gratidão e dízimo é obediência. Numa linguagem mais básica, dízimo é isso. Obediência. Obediência a quem? A pastor? Obediência a quem? A placa de igreja? Denominações? Não. Obediência à palavra. Porque nós vamos ver o dízimo em três linhas, em três visões. Durante a graça, antes da fundação do mundo, durante a lei. E também na era dos profetas. Eu vou acrescentar mais um. Na era dos profetas. Na era dos profetas, durante a lei, dízimo antes da fundação do mundo e durante a graça. Porque as pessoas têm por ideia que no Novo Testamento não fala de dízimo. Não fala de dízimo. Fala de oferta, mas não fala de dízimo. Tem isso por ideia. E os apologetas, eles usam alguns textos para distorcer o que Jesus disse. Primeira coisa, o dízimo nós vamos ver na lei. Na lei, durante a lei nós vamos ver isso. Êxodo 34, 24, não vou ler todos os textos porque é muitos. Deuteronômio 14, 22 e 29. Durante a lei. Nós vamos ver antes da fundação do mundo também. Antes da fundação do mundo. Gênesis 3, 21 e Apocalipse 3, 8, parte C. E nós vamos ver, tanto no Velho Testamento, Abraão, por exemplo, dando um dízimo. Abraão entregando um dízimo. Gênesis capítulo 14, versículo 20, está escrito lá: bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Ponto. E diz o texto: Ele deu dízimos de tudo. Ele deu dízimos de tudo. Abraão, antes da lei. Se nós olharmos para os profetas, nós também vamos ler. Então nós temos que pegar o texto mais conhecido e mais comentado de dízimo dentro dos templos evangélicos, que é Malaquias 3:10. Mas eu posso pegar Malaquias e ler para você Malaquias capítulo 3, versículos 8. Vamos ler. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. Mas vós dizeis: em que te roubamos?
E o profeta escreve o que Deus diz. O que Deus diz para o profeta, porque você sabe que a igreja tem a chave, mas o profeta tem o segredo. Então ele ouve da parte de Deus e ele escreve em dízimos e ofertas. E essa palavra você sabe que era para sacerdote. E nós, a igreja, nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus Pai. Então os apologetas querem pegar esse texto e dizer que era só para os sacerdotes do templo, para os sacerdotes do tabernáculo do Velho Testamento, mas ele esquece que a igreja é um sacerdócio. Está na palavra, não estou inventando, está na palavra. Primeiro capítulo de Apocalipse, capítulo 1, e o versículo 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus Pai, e ele seja glória e domínio para todos sempre. Quer pegar aí 1 de Pedro 2,9? Pega aí Pedro, vamos ver isso aqui. 1 de Pedro 2, versículo 9, está escrito: mas vós sois uma geração escolhida. Estou lendo na King James, estou lendo na versão King James. Geração escolhida, um sacerdócio real. Então nós somos sacerdotes. Então a palavra de Malaquias era para sacerdote. Então a igreja é um sacerdote. Nós somos sacerdotes, independentemente se você é consagrado a pastor, apóstolo, bispo, bispa, não interessa. A palavra profética está dizendo: mas vós sois uma geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, ou seja, escolhido, para que anuncieis louvores para aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu saí das trevas para anunciar o evangelho, que é a luz de Cristo. Durante a lei, antes da fundação do mundo, nos profetas, nós vamos ver na lei, em Levítico 27, versículo 30, também lá tem dízimo. E durante a graça, tem dízimo? Tem dízimo sim, claro que tem dízimo. Tem dízimo, tem oferta. Mateus 23, 23, Lucas 18, 12, não vou ler todos os textos. Lucas 11, 42, 1 Coríntios 15, 20, João 20, 17, Romanos 11, 17. Você pode observar que o dízimo todo mundo sabe que é 10%, mas a oferta ela é o Espírito se move em mim para que eu entregue a quantia. A oferta na Bíblia não tem quantia, não tem quantidade. Vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 9. Glória a Deus. Primeiros Coríntios, capítulo 9. Capítulo 9, você vai ver, e Deus fala da oferta, e a oferta, aquele que contribui com generosidade. Generosidade. A oferta, ela não possui valor. Capítulo 9, segunda carta de Paulo, escrito a Coríntios. Capítulo 9, versículo 8. Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que vós tendes sempre toda a suficiência em todas as coisas, abundeis em todo bom trabalho. A hora que mistura aquela boa semente, vamos voltar aqui no versículo 7. Versículo 7, ó. Cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade,
ou por necessidade, porque Deus ama um alegre doador. Deus ama um alegre doador. Às vezes a pessoa ela quer ofertar ou entregar, só lembrando que dízimo não se paga. Eu vou pagar o dízimo. Dízimo não se paga. Você paga o que você está comprando, você não está comprando bênção. A pessoa acha que pagando o dízimo está comprando a bênção, está comprando uma prosperidade. Não é assim. Você não paga dízimo, porque bênção de Deus não se paga. Bênção de Deus não tem valor financeiro. Deus abençoa pela sua extraordinária misericórdia, me abençoa, porque eu devolvo o que é de Deus. Eu devolvo o que é de Deus. Já a oferta é aquilo que propôs no seu coração. Então, o que o Espírito me ensina no meu coração, eu entrego. Mas a Bíblia recomenda, não por necessidade, não com má vontade. Às vezes a gente vê, nossa, o pastor está precisando, além de comprar uma torneira para a igreja, vou dar R$10. Não por necessidade, você tem que ofertar com um coração alegre. Um coração alegre doador. Deus ama um alegre doador. É isso que o texto está dizendo. A bênção do Senhor é muito mais profunda do que a gente pode imaginar. Porque se você pegar Malaquias capítulo 3, fazer prova de mim, está dizendo, fazer prova de mim, mas depois que entregar. Aí tem pessoas que fazem prova de Deus antes de devolver o que é de Deus. Tem pessoas que não devolvem o que é de Deus, é contrário ainda o dízimo e oferta na igreja, acha que templo é pago com arroz e feijão, que eles defendem que dízimo no Novo Testamento foi abolido, e o dízimo não é dinheiro, o dízimo é alimento. Então, se é alimento, como é que você vai pagar água? Como é que você vai pagar a energia da igreja? Como é que você vai comprar cadeiras para a igreja? Se você dá 1 quilo de feijão lá no templo, então pede o pastor, quando ele for pagar a água e a energia, levar 1 quilo de feijão lá na casa lotérica para pagar. As pessoas têm uma mente muito... Como é que você vai pagar água e energia com arroz e feijão, meu filho? Se paga com dinheiro. Fazer prova de mim e eu os abrirei a janela dos céus. Janela. Deus vai abrir janela. Será que você consegue entender o que é uma janela? Será que você consegue entender a bênção de uma janela? Não está falando de porta. Deus não está falando que vai abrir porta. Deus está falando que vai abrir janela. Você consegue entender isso? Eu vou deixar para você pensar. Pense. O que é uma janela? Quais são as bênçãos de uma janela e quais são as bênçãos de uma porta? E dízimo não é o resto. Dízimo é o primeiro. Você recebeu, tira-se e entrega na casa do tesouro. Dízimo é isso. Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe a nossa vida e Deus nos faz prosperar, devolvendo aquilo que é santo, que é sagrado. Dízimo é culto. Dízimo é obediência. Deus ele quer nos prosperar, mas ele não consegue prosperar alguém de mão fechada. Deus não quer prosperar, não pode prosperar alguém de mão mirrada. Ele só prospera filhos. Filhos. Se eu sou filho, Deus me prospera. Caso contrário, eu não consigo ser próspero. Por isso tem muitas pessoas que não saem do aluguel. Muitas pessoas que comem mal, jantam mal, às vezes dividem o almoço para comer na janta. Porque são assim, ó. É conhecida aquela frase, né? Mãos de vaca. Mãos de vaca, aquela pessoa que desfruta das bênçãos da igreja, mas não abre a mão para abençoar ninguém, nem a igreja, nem seu vizinho. Como é que Deus vai prosperar você, meu amigo? Como é que você quer que Deus te prospere? Como você quer que a bênção de Deus entre dentro do seu lar, se você não abre a mão para a obra de Deus? Então abra a mão para a obra de Deus e você vai ser fortemente abençoado. Amém?
Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.